Olá, vamos falar agora da unidade 2, né, que vem falando de forma mais explicativa sobre os jogos no espaço escolar, né, tanto dentro do ensino fundamental quanto da educação infantil. Né, nós sabemos o quanto o jogo, principalmente para a educação infantil, vem colaborar para a socialização, né? As crianças geralmente da educação infantil estão ainda naquele momento do egocentrismo, né, onde não querem dividir os seus brinquedos, né, não querem dividir sua atenção com ninguém, e aí o jogo vem para aproximá-los, né, e para trabalhar também com a questão dos grandes músculos e dos pequenos músculos, né, dos grandes músculos, quando a gente coloca, dá para as crianças atividades, né, de jogos que são para trabalhar o corpo na sua totalidade, né? Quando ela brinca de amarelinha, quando ela brinca de jogar a bola, quando ela brinca de pular numa perninha só, né? Então, esse tipo de jogos trabalham os grandes músculos. E os outros jogos, como quebra-cabeça, né? Como pega-vareta, entre outros, trabalha com a questão dos pequenos músculos. Os jogos, eles não devem ser utilizados só a partir de determinadas aulas, porque as pessoas têm uma ideia de que os jogos só podem ser usados na aula de matemática, quando na verdade isso não acontece. Os jogos podem ser usados na aula de língua portuguesa, os jogos podem ser utilizados na aula de ciência, os jogos podem ser utilizados na aula de história. Quantos jogos maravilhosos nós temos aí para trabalhar a questão da história. E os jogos com isso se classificam, né, entre jogos de estratégias, jogos eles trabalham com a emoção, né, porque quando a criança está jogando e ela às vezes não ganha, ela precisa aprender a lidar com essa situação, né, de que nem sempre ela vai ser a vencedora, né, ela também vai ter momentos dela perder no jogo. E o que eu acho mais interessante é que, porque às vezes a gente está dando uma aula para a criança, né, para o indivíduo, e ela não conseguiu aprender aquilo que você explicou. Mas se você vem com um jogo e coloca ela para jogar com outro amigo, ela é capaz de ganhar o jogo. Isso por quê? Porque ali no jogo ela está relaxada. Por mais que ela esteja trabalhando com diversas emoções, ela está vivendo uma situação de que não tem aquela cobrança que você, quando coloca um exercício no quadro, né, ela tem a obrigatoriedade de acertar aquele exercício. Então, no jogo, ela pode acertar como ela pode errar. E ela pode fazer isso por ela mesma. Então, o jogo, ele desenvolve muito a criança nessa questão, nesse aspecto, tá? Então, outra questão que a gente precisa tá falando aqui é na questão de alguns benefícios do brincar que precisam ser destacados, né? O respeito de regras e limites. A criança vai aprender que ela tem que cumprir todos aqueles papéis para chegar na hora dela jogar. Então, muitas das vezes a criança fica ansiosa, né, querendo jogar num momento que não é o momento dela, e você tá ali para mediar toda essa proposta de dizer, não, agora não é a sua vez de jogar. Você vai esperar o colega jogar, depois você joga, né? E assim, o que eu acho mais interessante, desculpem, é a questão de que ele, assim, ele aprende a ter essa regra de convivência sem muita imposição, né? Porque você dizer para ele, não, agora o brinquedo é do fulano, não é seu, ele não vai entender. Mas na hora da jogada, ele vai saber esperar, porque ele vai querer jogar. Então, essa questão das regras e limites é muito interessante. Outra questão é a aquisição de valores, né? Também ele começar a perceber a questão da autoestima dele, que se eleva, porque, como eu falei anteriormente, ele às vezes num exercício ele não vai acertar, mas na hora do jogo, jogando, ele vai conseguir dar conta daquela aprendizagem, né? O desenvolvimento da aprendizagem passa a ser muito maior do que simplesmente aquele que você espera no horário de uma prova, né? No dia de uma prova.
Ele vai demonstrar para você ali no dia a dia o que ele já conseguiu conquistar dentro daquele espaço, dentro daquele universo, né, de aprendizagem e com mais significado, tá? Dentro do processo do jogo. A questão da socialização, que eu já falei, né? E aí a gente tem alguns jogos que se destacam aí. O jogo da memória, que é fantástico para qualquer faixa etária, né? Porque a gente também precisa entender isso. O jogo, ele está de acordo com a faixa etária, né? Se você entregar para a criança um dominó quando ela é muito pequena, ela vai colocar ele em filinho, ou ela vai empilhar um em cima do outro. Ela não vai ter a noção de que ela precisa jogar o número que vem antes, o número que vem depois. Então a gente precisa ter essa preocupação de que o jogo, ele é trabalhado dentro das características e dentro da idade de cada faixa etária, né? Então, assim, isso é preciso ficar claro para nós, que somos educadores, ok? E aí tem o jogo da memória, né? Que ele está indicado para 2 a 6 anos, mas como é que criança pequenininha vai jogar um jogo da memória, né? Vai memorizar. Geralmente, com as crianças menores, a gente faz um jogo maior, com imagens bem chamativas, né? E com poucas peças para que elas consigam virar, né? E assim a gente começa a distribuir primeiro todos virados para cima, para que ela possa ver o gatinho com outro gatinho, o cachorro com outro cachorro, enfim. E aí depois sim a gente vai virar de acordo com a faixa etária dela, para que ela comece a virar e achar os pares, né, ideais. Tem também o jogo sensorial, que é extremamente importante, né? Ai, que tosse chata, desculpem. É o jogo sensorial, que é indicado na idade de 2 a 5 anos, que é aquele, a gente chama até, tem uns tapetes, né, que são tapetes sensoriais, que são feitos com aquele plástico bolha, com esponja, com garrafinha de tampa de garrafa, e que são jogos que vão também enriquecer as crianças, tá bom? Eu coloquei aqui completando com as cores, né, também, que é aquela torre, que é um jogo bem conhecido como Jenga, né, o Lego, que são aqueles jogos ou de encaixes, ou então aqueles que você vai tirando a peça e a torre vai desmoronando, né, de acordo com a faixa etária. Eu botei até que é de 2 a 4 anos, mas também pode ser usado com os maiores, usando uma outra alternativa de jogo, né? Os jogos matemáticos, que são aqueles cubos que as crianças adoram, virar as cores e estarem colocando, né? Esse jogo é um jogo para crianças até maiores, né? O ábaco, que é aí um material interessantíssimo para a gente trabalhar o raciocínio lógico e as cores, porque você vai trabalhar com a contagem e com variados movimentos. Os jogos de linguagens, que são com as letras, com a dramatização, que a gente vai falar mais à frente um pouquinho sobre a questão do faz de conta, que é a dramatização, tá? E aí, mediante tudo isso, a gente percebe, né, o quanto esse papel do jogo é importante dentro do espaço escolar, né? Que com a vivência, com a prática exercitada, a aprendizagem vai ser muito mais significativa, ok? Espero ter colaborado com vocês e até a próxima.